Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 82, publicado em 27 de março de 2025. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje, dando sequência ao último episódio, é trabalhando o instinto social dominante e o instinto social reprimido. O instinto social é aquele responsável por um drive, uma forte tendência, uma intenção intenção corporal, visceral, de pertencermos, de sermos parte de. E isso é necessário, inclusive do ponto de vista da sobrevivência, porque os três instintos têm, no fundo, a ver com sobrevivência. São imperativos biológicos de sobrevivência, né? Não só o autopreservação, os três instintos, o autopreservação, o social e o um a um ou sexual. No social, se eu pertencer a um bando, uma tribo, um grupo, uma comunidade, eu terei mais proteção. E aí no instinto social, não é que eu quero ser visto do ponto de vista emocional, como os tipos emocionais 2, 3 e 4, não é uma coisa emocional. É que eu quero pertencer, é uma necessidade visceral, né? Todos os sociais dominantes dos 9 tipos têm isso. E é importante destacar também que a partir daí surgem coisas instintivas para quem é social dominante, de uma coisa de fazer política, conversas de bastidores, que no fundo o cérebro reptiliano, ou o cérebro mais antigo, mais assim, animal, mesmo não mamífero, né, reptiliano, manda que a gente faça, que é eu preciso sobreviver a partir de alianças, a partir de me aproximar de pessoas importantes e de jogar o jogo social, né? Falando de um outro mamífero, não um réptil, mas que, para ter ideia, é um macaco que fica tirando piolho do outro macaco e que tem um pouco da intenção de obter reciprocidade. Por exemplo, ter um pouco mais de inclusão no grupo. E esse macaco não faz isso com todo mundo. Ele faz isso com o líder do bando, com alguém mais importante, de quem ele vai receber favores depois, né? Então, os sociais têm um pouco isso. Você pode ser crítico a isso, mas é uma função de sobrevivência, né? Uma função biológica de sobrevivência, né? Essa coisa da reciprocidade, que tem a ver com um pouco de um mecanismo de sabermos que a gente pode se ajudar aqui para a sobrevivência dos dois, né? Então, alianças, um lado mais político e um pouco de assim habilidade diplomática, talvez, e de transitar nos diferentes grupos e me adaptar aos diferentes grupos um pouco mais de uma maneira natural, visceral, né? Que os sociais têm essa habilidade de fazer. Não é algo racional nem emocional, é instintivo. E os sociais também têm essa capacidade de produzir mais coesão nos grupos e nas comunidades, ou nos times dos quais ele participa. São pessoas mais propensas a jogar em equipe, às vezes com uma tendência de quererem se tornar os líderes, assim, né? Às vezes tem um pouco mais de propensão a isso, os sociais dominantes. Mas, acima de tudo, eu quero a coesão do time, eu quero essa coisa de nós contra o mundo, juntos, vamos unir forças. E também o social busca coisas como propósito, como algo de muito pensamento maior, assim, grandioso, o que pode não ser bom, né? Pode ser que seja grandioso demais, né? Idealista demais, ou, por exemplo, de ser ambicioso demais.
Então, às vezes, os sociais dominantes acabam tendo um pouco do que chamamos de complexo de superioridade, né? De querer se destacarem, quererem se destacar e ter essa tendência de pensar que eles são mais influentes, porque eles se tornam mais influentes muitas vezes. Eles exercem esse papel porque treinam muito e porque dedicam tempo e atenção a isso, né? Então, por exemplo, quem é um pouco mais assim? Eu, que sou um 5 social dominante, ou, por exemplo, um 3 que é social reprimido? Difícil saber, né? Porque, embora o 3 tenha mais tendência do que um 5, que eu sou 5, para fazer isso, o social dominante em mim também tem essa tendência. E se for um 3 social reprimido, vai fazer menos. Então, difícil saber. Veja como não é só o tipo, um dos 9, que conta no Enneagrama. A gente tem que ver os instintos, tem que ver os subtipos e alguns outros fatores. É por isso que a gente está fazendo essa série para falar de desafios de como trabalhar esse nosso instinto dominante, esse reprimido. E tendo falado já de algumas das tendências do instinto social dominante, eu vou aqui dar as dicas. Então, assim, aparecer menos, né? Ser alguém que quer estar menos envolvido, assim, no frisson, no bochicho, naquela coisa da agitação, né? E no front, no palco. Um pouco menos. Menos é uma boa palavra, aliás, se você for social dominante. Claro que aqui a gente tem que sempre fazer a observação. Para alguns tipos pode ser que isso não pareça que é tanto assim. Por exemplo, o 4 é mais tímido, mais reservado, mais medo dessa vergonha social. Pode ser que ele se afaste disso, mas no fundo ele tem a intenção de pertencer. Ele tem um pouco desse lado que eu estou falando. Ele só fica mais temperado nessas tendências por ser 4. Ou, por exemplo, um social que tende a se desconectar um pouco do grupo por não se sentir adaptável. Mas também ele quer ser um modelo a ser seguido, então aí tem todo esse lado que eu dizia. Então há alguns tipos que podem parecer mais paradoxais, e isso é o que a gente chama de subtipo, ou seja, não pode considerar só o instinto, tem que ver o subtipo. Mas sempre há essa tendência lá dentro dos sociais quererem destaque e pertencimento mais do que os não sociais, né? Então, voltando, o que fazer? Buscar menos visibilidade, menos liderança e uma coisa legal para os sociais, quer dizer, não vão gostar, mas que é importante para o desenvolvimento, passar mais despercebido, né? Dar um jeito de se divulgar um pouquinho menos, de fazer menos autopromoção, de conseguir ser mais anônimo. E é duro, o instinto fala, não vou sobreviver se eu me tornar anônimo, se eu não for ninguém, o que vai acontecer comigo? Eu não vou sobreviver, né? E às vezes fazer um exercício de se retirar conscientemente do grupo. Muito difícil e também muito promissor, muito importante. Porque aí você começa a se ver mais como um indivíduo, não só como parte de um coletivo, que é o risco que os sociais dominantes correm, né? Achar que são só parte de um coletivo. E às vezes a coisa de não se perder no grupo, esquecendo dos próprios interesses pessoais. Então falar assim, não, esse é meu interesse pessoal e isso vai contra o interesse do grupo. E quer saber, eu faço demais pelo grupo, eu vou fazer menos. Ou então, não vou participar desse grupo, né? Eu vou me retirar mesmo e vou me desenvolver um pouco mais de introversão no sentido de ficar comigo, né? Eu com os meus botões e me afastar um pouco, né? Viver uma vida um pouquinho mais recluso, né? Por que não? Pode ser que seja algo muito vantajoso para o seu desenvolvimento se você for um instinto social. Mas vamos lembrar o que eu falei no último episódio, quando tratamos do instinto autopreservação, as dicas para trabalhar o instinto autopreservação. O que eu falei é,
isso é muito difícil de fazer, essas dicas. E o teu corpo, tuas células não vão querer, vão falar assim, não dá, não consigo, e vão encontrar justificativas para não fazer o que eu estou falando. E aí tem que ter a força de vontade. Tem que ir lá e falar assim, eu vou fazer só como uma disciplina de autodesenvolvimento. E aí, se eu parar de pensar, parar de ouvir em excesso o meu instinto e fizer, normalmente a conclusão é: foi difícil, mas não foi tão difícil quanto eu esperava. Consegui. E aí a pessoa vê benefícios, quase que automaticamente. Né? A questão não é nem que aquele instinto é ruim. Não. Ele joga uma função importante, né? Na biologia nossa, né? E na sobrevivência. O problema é que ele está excessivo, está exagerado, distorcido para mais. E aí eu fico muito dependente dele, e isso também me afasta dos outros dois instintos, sobretudo daquele que está em último lugar nessa sequência instintiva, que a gente chama de reprimido, né? Então, essa distorção é o problema. E isso é excessivo. Eu me perco ao dar muito espaço para esse instinto. E, mais uma vez, o teu corpo não vai querer, tuas células todas vão reclamar, mas vai lá e faça, né? Para mostrar que você está no comando e não aquele instinto dominante. O instinto tem que te obedecer. A gente fez a metáfora, a analogia de um cachorro indisciplinado para tratar do instinto dominante. O que tem que fazer com um cachorro indisciplinado? Você tem que dar mais conforto a ele, mostrando que você está na liderança, que ele não precisa tentar liderar. Porque o cachorro que ele lidera, o dono, ele é um cachorro mais neurótico, né? Pelo menos enquanto um pet, né? O cachorro domesticado, de casa. E aí o cachorro não se sente bem. Então, o humano exercendo um pouco esse papel do macho alfa, né? É muito melhor para o cachorro que antes era indisciplinado. O cachorro se sente melhor. É um erro pensar que o cachorro quer ele dominar, né? Quando é um pet, né? Não um cachorro selvagem. E outras coisas a fazer aqui, se você for um instinto social dominante. Você trabalhar mais no um a um. Você se comunicar mais no um a um, e não só com grupos. Aliás, assim, perceber que você, enquanto um social dominante, talvez seja um pouquinho mais frio nessa relação um a um. Você se desconecta e vê a relação no plural, amigos, né? Companheiros de trabalho. E isso, essa figura do coletivo, às vezes é abstrata demais, e você se desconecta do um a um, e as outras pessoas podem se sentir mal com isso. Além do que, essas pessoas podem se sentir não importantes ou até, às vezes, usadas por você numa abordagem um pouco mais funcional das relações um a um. Né? Essas relações um a um ajudam o todo, então tudo sempre voltado ao todo, o que não é tão indicado. Né? Então, por que não relações mais um a um? Relações mais íntimas, que sejam também com um amigo e com uma pessoa de cada vez, e travar essa coisa um pouco mais profunda nessa relação um a um, e não só um pouco com todas as pessoas. Né? Tem essa necessidade de se aprofundar com cada um, ou com menos pessoas, para quem é social dominante. Então, forçar quem é a pessoa com quem você vai, para quem você vai dedicar mais atenção, e quem são as pessoas que você vai deixar de ter tanta relação assim, nesse sentido de domar, né, um instinto social dominante. E isso é uma boa palavra, aliás, domar o instinto dominante, seja ele qual for, por limites, né? E lembrando que não pode pôr excesso de limites, porque como cachorro indisciplinado, o instinto vai latir primeiro, e se você não fizer algo para dar espaço para ele, ele vai morder. E às vezes uma mordida bem forte, viu? Então, você tem que ir contra, mas aí dá um pouco de espaço, é uma coisa de vai e vem, né? Até que você está mais desenvolvido e esse instinto começa a te obedecer mais, né? E aqui outra coisa importante
para o desenvolvimento instintivo, nessas dicas práticas destes 3 episódios, é você tem mais facilidade de diminuir o instinto dominante indo para o segundo instinto daquela sua sequência instintiva. Porque ele está mais disponível, mais fácil de você acessar do que o terceiro instinto, que a gente chama de reprimido. No início, isso é mais recomendável e tende a funcionar um pouco melhor. Então, ao pôr limites ao instinto dominante, neste caso aqui o social, vá para o seu segundo. E pode ser que seja o autopreservação ou o sexual, como segundo, 1 a 1 ou sexual. E você vai conseguir mais acesso a domar o social indo para o seu segundo. Pode ser um ou outro, né? Outra coisa que para trabalhar um instinto social dominante é você querer estar um pouco mais dentro da sua casa e não lá fora no mundo. Isso você pode tomar literalmente ou metaforicamente, né? Então, ficar, se recolher, ao invés de ir lá fora conquistar as coisas, né? E ter que estar sempre explorando, que tem a ver com instinto social. Então, um pouco menos. Para algumas pessoas sociais, isso vai significar, talvez, viajar um pouco menos. Viagem mesmo, estou falando literal. Ou, por exemplo, sair um pouco menos. Ou, por exemplo, estar menos em grupo. Ou fechar a participação tua naquele grupo específico. Para quê? Será que te faz bem de verdade? Ou você está só alimentando o teu instinto social dominante? Né? Pense sobre isso. Por fim, uma outra dica, se você for social dominante, é você conseguir perceber o quanto você mescla a sua energia com a energia de diferentes pessoas. Na rua, né, até com desconhecidos, você olhar para os lados e ver as pessoas e querer fazer parte. E na prática, o social dominante acaba sendo afetado mais do que a média pela energia dos ambientes, das pessoas. Então, no fundo, o que eu quero dizer é, enquanto social dominante, você abre o seu campo energético excessivamente para o impacto externo. E isso muitas vezes faz mal para quem é social dominante. Às vezes a pessoa não é social dominante e sofre muito com isso por ser intuitiva. Mas os sociais dominantes, sendo ou não intuitivos, eles relaxam nisso e eles se deixam permear pelas energias externas, o que não é legal. Então, aprender a ter fronteiras energéticas, né? E eu falo disso porque nos nossos retiros nós trabalhamos muito com esse aspecto energético para ajudar as pessoas a se blindarem e as pessoas a trabalharem essa capacidade, né, de manejo energético, que no fundo é tão importante para todo mundo, mas mais especialmente até para pessoas que são mais sensíveis nesse tema de energia. Bom, falemos um pouquinho agora dos sociais reprimidos, né? Então, ao passo que tem, por um lado, aí, pessoas sociais dominantes, que têm todas essas tendências, existem outras pessoas, será que é o seu caso, né? Que a pessoa tem o instinto social como último nessa sequência entre autopreservação social e sexual. E quando é o último, a gente chama de reprimido. E quando é o social reprimido, a pessoa é mais cética, um pouco menos disposta a participar das coisas, um pouco menos propensa a se mostrar ou a ter destaque, né? E faz menos política. Essa pessoa tende a ser menos diplomática, às vezes um pouco mais controversa, às vezes mais cética, né? E às vezes um pouco menos propensa a acreditar em causas coletivas, né? Muitas das pessoas sociais reprimidas são aquelas que falam assim, nada funciona, eu não vou ajudar nenhuma ONG, porque são todas do mesmo jeito e não são confiáveis, e os grupos não são confiáveis, e essas pessoas têm um discurso, em geral, os sociais reprimidos,
que é um discurso mais cético, mais resistente a qualquer coisa que envolva coletividade. Então, o que fazer? Acho que você já sabe, né? Onde eu estou indo. Tem que se envolver um pouquinho mais com esses assuntos, né? Que pode ser desde uma coisa de ler notícias sobre o mundo, até um pouco mais, porque os sociais dominantes tendem a fazer isso mais, ou até preferencialmente você se envolver mais na prática com essas coisas. E veja, não é se envolver só com uma causa, você sozinho, ou você com uma outra pessoa, ou você falando com cada um. Não. Estou falando de ir no grupo, que é uma tendência muito fraca para quem é social reprimido. Então vai lá e faz, porque isso é importante para você, para o seu desenvolvimento. Isso, para um social reprimido, ajuda a desenvolver essa função que está subdesenvolvida, né, do instinto social. Uma outra coisa para você que é social reprimido é você aprender a ser mais diplomático. E isso se aprende com tato social. As pessoas que são sociais reprimidas falam coisas que as prejudicam, tomam atitudes que vão contra o próprio interesse de imagem e não prezam pela imagem. Não olham isso. Tem um ponto cego terrível em relação a isso. Então, o que elas precisam? Elas precisam de aconselhamento de quem é bom nisso e precisam parar de fazer um discurso de que isso não é importante e começar a cuidar disso, sim. Pode ser desde a forma de se apresentar, né, num grupo, em vez de ser tão desconectado dessa necessidade, até algo que tem a ver com desenvolver capacidade diplomática, de fazer um pouquinho mais desse jogo de bastidor, que não é a tendência para quem é social reprimido, muito difícil, mas você fala, vou lá e vou fazer, vou aprender, vou ter um mentor que vai me ensinar. Não tenho nenhuma vontade, mas isso é importante. Nem que seja importante apenas para o meu desenvolvimento, para criar aquilo que no episódio passado a gente explicou que são novos canais neuronais, novas sinapses no cérebro. Porque eu não treino isso, eu não faço isso. E cuidado, não acredite tão facilmente no que esse instinto social reprimido te fala. Que nada disso é preciso, não vale a pena. Quebre os seus discursos que existem mais para reforçar a repressão desse instinto. E qualquer que seja dos três instintos aqui, tá? Olhe bem se os seus discursos não existem em função de manter aquele instinto como reprimido. Desconfie dos seus próprios discursos e vá para aquilo que não é o seu natural. Vá um pouco mais para a sua zona de desconforto. Isso é necessário para a gente se autodesenvolver. Para o social reprimido é isso, de começar a fazer um pouco de política, tá? Sem preconceito, indo fazer com aconselhamento de alguém e receber feedback de alguém que pode te falar, olha, você não está tendo uma boa imagem aqui porque você não olha para essas coisas e você não vê o que são impactos de como você chega e não nota, né? Você, às vezes, podia ter um pouco mais de tato com aquela outra pessoa, ou falando de outro jeito, parar de ser tão polêmico, controverso, né? Que é algo que tende a acontecer um pouquinho mais com quem é social reprimido, né? Começar a desenvolver um pouquinho mais de capacidade de ouvir dos outros com humildade o que é que as outras pessoas acham de mim, né? Porque é um pouco menos, assim, menor preocupação para quem é social reprimido, na comparação com pessoas do mesmo tipo que o seu, tá? E uma outra dica, se você for social reprimido, é você começar a falar sim um pouquinho mais para se destacar no meio do grupo. Inclusive assumir a liderança, querer ter. E é aqui a liderança do grupo, liderança de pessoas. E não querer fazer liderança só no um a um. Liderar essa entidade que pode ser abstrata, mas existe, chamada grupo. Ou, melhor ainda, um time de pessoas que têm interesses em comum, metas em comum e que têm uma certa codependência.
e você vai atuar nesse âmbito do time para trazer coesão, espírito de equipe e começar a aprender que isso tudo pode ser muito legal, muito inspirador. E tem alguma coisa que acontece nos times que é uma experiência única de propósito, de estarmos juntos, fazendo. Todos os sociais dominantes sabem disso, mas os sociais reprimidos fogem disso muitas vezes. Então, por que não se permitir ter uma experiência dessa que pode ser tão enriquecedora? Eu também espero que esses nossos episódios estejam sendo úteis para você identificar qual é o seu instinto reprimido, ou validar se esse mesmo é o reprimido. Ou, melhor ainda, você ver aonde você está no desenvolvimento do seu instinto reprimido, que é um tema importante no nosso autodesenvolvimento em geral. Bem, espero que tenha sido útil esse nosso episódio sobre o social. No próximo episódio falaremos sobre o instinto sexual, tanto dominante quanto reprimido, como trabalhá-lo. Obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama. E um obrigado ainda mais especial a você que é membro da CP Online e tem acesso a infinitos conteúdos que vão além do que a gente fala aqui e que fazem com que você possa desfrutar ainda mais dessa sabedoria do Enneagrama. E para os nossos alunos que vão participar conosco muito em breve, agora faltando dias, se você estiver ouvindo esse podcast na data de publicação dele, que vão participar dos nossos retiros presenciais no Brasil. O quê? Você não sabia? Talvez ainda dê tempo. Escreva para beatriz@cpenneagram.com que você pega informações, quem sabe você se junta a alguns dos cursos que faremos aí nos próximos dias, próximo a São Paulo. E temos também cursos online, né, que você pode se beneficiar de se matricular. Veja aí a agenda dos nossos cursos, tem alguns online que são legais e também alguns cursos pré-gravados que você pode assistir que são bem interessantes, né? Enfim, participe da nossa comunidade da CP, além do nosso podcast. E não se esqueça, se possível, de deixar uma avaliação positiva para a gente na plataforma de podcasts que você utiliza. Isso ajuda que mais pessoas conheçam o nosso podcast, que o nosso trabalho chegue para mais pessoas e você ajuda a nós da CP a atrair mais pessoas para o nosso trabalho. Muito obrigado de novo. Eu sou Urânio Paes e até o próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.